Estamos de volta com o Religar e esta semana nós falamos sobre a oração na experiência religiosa. Aqui no estúdio está o padre Danilo César, ele é liturgista da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós terminamos o primeiro bloco, o padre Danilo falando sobre aquelas experiências em que o crente atribui à oração a conquista de uma graça, por exemplo, para usar um termo comum, né, na linguagem, no jargão religioso. E essas pessoas garantem terem conseguido algum bem, né, alguma satisfação, alguma cura. Em alguns casos, a própria ciência, no caso a medicina, corrobora, né, para essa conclusão. Né? Como que o especialista vê, né, essa força da oração na experiência humana? Bem, a minha especialidade não me permite medir biologicamente o que acontece com a pessoa Sim. enquanto ela ora num processo terapêutico. Não é essa a minha capacidade. Sim. Mas eu diria que a oração envolve todo o ser humano, né? Toda pessoa em todas as suas dimensões, na sua inteireza. E ao envolver a pessoa na sua inteireza, ela dá suporte a ela para ela enfrentar e viver aquele momento, né? E aquilo que nós dizíamos no início, se a oração a conecta com a fonte da vida, certamente ela pode alcançar essa graça ou essa cura, ou a oração pode ser fundamental para o processo terapêutico. Agora, no caso cristão, eu diria que mais do que isso, seria para nós um caminho de dar significado à doença e ao processo da cura. Então, Sim. a oração para nós seria isso. Eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento não é em vão, ele tem um significado e ele me direciona, ele me aponta para algo ou para uma situação melhor, que no caso é a própria Páscoa de Jesus, né? O sofrimento me coloca em comunhão com Ele. Mas como fazer essa ponte? A oração serve para isso. Sim. Né? Ajuda o crente a fazer essa ligação. Não sei exatamente como funciona nas outras religiões, mas suponho que o caminho é basicamente o mesmo, né? Com a sua gama de significados que ajudam a trazer a fé, a experiência particular de Sim. determinada religião. Para falar sobre outras religiões, a equipe de jornalismo da TV Horizonte foi conversar com o professor Edmar Avelar Sena, do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Vamos ouvir o que diz o professor sobre a experiência Sim. da oração em outras tradições religiosas. A oração tem um valor a mais quando ela é feita quando ela é feita em grupo, quando ela é feita em comunidade. No islamismo isso acontece na sexta-feira, onde é uma obrigação para o crente fazer essa oração junto com a comunidade. No cristianismo também, né, tem os seus momentos de culto, o momento em que se reza, em que se faz essa oração em conjunto, né, no judaísmo também. Só que uma coisa interessante nesse momento é que a oração individual, ela parte mais do campo místico, na dimensão mística da vida do crente, né? Eu falei dessas três religiões, mas outras religiões também têm a oração como seu momento especial, tem ela como elemento fundamental da vida de fé. A fé, então, vai se basear, o princípio da fé se baseia na espiritualidade. E a espiritualidade é na oração que o crente encontra esse lugar, vamos dizer assim, esse lugar especial, esse espaço dentro de si para ele se dedicar ao sagrado, à sua vida interior. O professor Edmar Sena, ele comentou sobre a importância da oração coletiva e também da experiência da oração individual na vida espiritual. Você fez um trabalho importante sobre a experiência comunitária da oração, através do ofício divino das comunidades. Então, o que você reforçaria dessa experiência
comunitária, por exemplo, da oração, da importância dessa celebração comunitária? Nós havíamos dito que a oração é o elemento fundamental de qualquer religião. Mas para nós não é só o elemento fundamental, é o seu tesouro mais precioso, é aquilo que a igreja e o cristianismo guardam de mais valoroso na sua experiência religiosa. E a experiência cristã, ela é experiência essencialmente comunitária. A experiência cristã, ela não prescinde da subjetividade, ela inclui a subjetividade, mas ela situa a subjetividade num contexto de comunhão, eu diria. Então, a oração ela vai entrar nesse cenário, não é? Onde eu sou um com o outro, não é? E eu sou um com o outro a partir de Cristo. Então, a minha oração é a oração de Cristo, da qual eu participo. Esse é o diferencial do ofício divino das comunidades ou da liturgia das horas, que é o nome oficial que a igreja dá, porque a oração é Cristo orando em mim, porque eu estou ligado a Ele. Então, eu diria que a subjetividade ela não está negada, mas ela está assumida pelo contexto eclesial. Sim. E eu começo a sentir a partir dessa grande referência que é Cristo e que é a sua igreja. Então, sentir com Ele, rezar com Ele, celebrar com Ele e nele. Não é? A gente falava, orar por quê? Orar a quem? Não é? Eu acrescentaria, orar em quem? O cristão ora em Cristo. Não é? Então, na missa, por exemplo, nós dizemos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Nós rezamos a oração que Ele nos ensinou, mas rezamos nele, o Pai Nosso, né? Ligados a Ele. Não se separa Cristo da igreja. E isso vale para a oração. Sim. Então, Ele é o nosso mediador nesse caso, porque o cristianismo é uma religião mediada, né? E Ele é o grande mediador da nossa religião. Então, a diferença nossa está aí. Por isso, verdadeiramente comunitária, mas incluindo, é claro, a adesão pessoal, né? Incluindo a subjetividade. Sim. No caso do tema da sua pesquisa, sobre a liturgia das horas, quando é que nós poderíamos localizar na tradição da igreja esse tipo de experiência? E como que de lá até a experiência comunitária aqui no Brasil ela foi se desenvolvendo? A história é longa. Em grandes linhas, eu diria que ela tem raízes bíblicas, é uma herança judaica, rezar em determinadas horas do dia, como também em algumas outras religiões, né? Rezar em determinadas horas do dia é importante, mas rezar a partir da oração dos Salmos, que é uma oração bíblica, que narra a sua experiência de Deus através da história. E a oração dos Salmos, então, é o fundamental, situada no tempo, né? Então, pela manhã, fazendo a memória de Jesus ressuscitado, e à tarde, fazendo a memória da sua entrega na cruz. Ligando, é claro, aí o simbolismo do tempo, o sol nascendo, lembrando a ressurreição, a noite caindo, lembrando a morte. Essa oração, ela recebeu diversas configurações no cristianismo ao longo da história, nas igrejas do Oriente, nas várias tradições litúrgicas e cristãs, mas na igreja romana ela foi se configurando como liturgia das horas, isto é, liturgia fundamentalmente ligada ao tempo. Então é a oração celebrada no tempo, como elemento também que fundamenta essa experiência religiosa. Sim, e isso até as comunidades hoje. Você vê que as comunidades, elas assumiram essa liturgia das horas? Esse é um longo processo que eu acho que é bom a gente sinalizar com a reforma do Concílio Vaticano II. A liturgia das horas, até o Concílio de Trento, um pouco antes, ela foi se restringindo
na mão dos clérigos e religiosos, mas ela é patrimônio de todo o povo de Deus. E o que aconteceu no Brasil foi um processo de enculturação da liturgia das horas para que essa oração voltasse a ser a experiência fundamental do povo de Deus. E o ofício divino das comunidades é essa resposta concreta, muito bem sucedida, muito consistente, da oração da igreja mais próxima das pessoas, do fiel leigo, que pode também rezar com a igreja, na igreja e em Cristo. Sim. Agora, por detrás de tudo isso, encontra-se essa dimensão da celebração e da sacramentalidade. Qual é a importância disso para a existência humana? E é assim que a gente vai terminar a nossa conversa hoje. Esse é o toque específico do meu estudo, né? Dizer que algo tem caráter sacramental é dizer que ele goza da mesma natureza dos sacramentos, ou seja, ele é capaz de nos levar a essa comunhão com Deus através de Cristo, prolongando na nossa vida e na história as ações de Cristo, a salvação, em outros termos. Então, ao dizer que o ofício divino das comunidades goza de sacramentalidade, é dizer que ela é uma oração autêntica da Igreja e que, por meio de sinais sensíveis, ela nos transporta a essa experiência não sensível, invisível, diríamos, transcendente. Agora, o caráter festivo ou celebrativo seria dizer que a gente faz isso como festa, como celebração. Então, a liturgia das horas e o ofício divino não são livros, são celebrações, são festas. E a gente simboliza, a gente ritualiza, gestualiza, a gente entra inteiro nessa relação com Deus, com o nosso corpo, com todas as suas dimensões e com todas as suas expressões. Então, uma linguagem total diante de Deus, que capacita o ser humano para essa experiência. Padre Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui e sucesso na continuidade da sua pesquisa sobre esse tema. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.